O repórter perguntou para o Malafaia e disse assim: você acredita em Deus? Ele disse: claro, não só acredito nele, como eu tenho experiência com ele, eu converso com ele. Aí contar mentira assim pra lá, cara, que esse Deus não existe. Quem inventou esse Deus foi o dono da Igreja Católica. Sem buscar para saber o que é Deus, a Bíblia tem um nível específico, que é o dicionário da língua portuguesa. Quem fez Deus, diz a literatura, foi os primeiros romanos, diz a literatura. Esse Deus que o homem busca para cima, esse Deus não existe. Esse Deus, o homem da igreja está dizendo que esse Deus está abençoando ele grandiosamente. O homem da igreja, ele conta mentira, ele fala de um Jesus que não viu, de um Deus que não viu. Aí está o sacrifício de tolo, o homem da apostasia, aquele que apostou num Deus que não viu, num Jesus que não viu, ele apostou na incerteza, sem buscar para saber o que é Deus. Quem inventou esse Deus foi o dono da Igreja Católica. Ele ficou multimilionário falando daquilo que ele não viu. Ele fez 10 cruzes, cada cruz ele fez com Jesus diferente na cruz, o rosto. Se ele soubesse quem é esse Jesus que ele tanto fala, que ele tanto segue, ele tinha feito as 10 cruzes todas com Jesus do mesmo jeito, o rosto do mesmo jeito do outro. Da mesma forma, o crente que fez o filme de Jesus, cada filme tem um rosto diferente de Jesus. Se ele soubesse, ele tinha feito o filme, todos 10 filmes com o rosto do mesmo jeito do outro. Por não saber quem é esse Jesus, ele fez isso. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, que Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, o último, princípio e o fim. Deus, ele é o alfa. O que é alfa? Alfa vem de alfabeto. É a mesma fonética, morfologia, sintaxe, timbre, ortografia, gramática, a escrita correta. A verdade é, o homem não foi buscar. Quem fez Deus foi os primeiros romanos. É aquele homem que não estudou para saber. Dentro dele estava escrito que ele iria fazer a letra A, a letra E, a letra I, S, a letra O e a letra U, S. Esse cara, os primeiros romanos, que fez Deus. Ele é o alfabeto, então aí está a sabedoria e inteligência, pois quem fez essa literatura foi os primeiros romanos, veio da Roma. Esse Deus que o homem busca para cima não existe. A Bíblia fala do Deus vivo e fala do Deus morto. O Deus morto está para cima, naquilo que não vimos. O Deus vivo está para baixo, ó, no conteúdo de tudo. Tudo que você vai buscar, o contexto, a fonética, a morfologia, o sintaxe, o timbre, a ortografia, a gramática daquilo, a escrita correta, a verdade, você encontra Deus. Deus é a sabedoria e inteligência. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de vós, ele está dentro do homem inteligente. Deus está nessa parede, nesse ventilador, nesse espelho. Deus está dentro de vós. Você vai buscar o Deus dessa parede, você vai buscar o cara que fez essa parede. Aí está o pedreiro, ó. O cara que fez coisa, aí está o Deus. A sabedoria e inteligência está dentro do homem. Quando o homem pratica aquilo que é certo, buscando o contexto daquilo que fala, pois aí está o Deus, a sabedoria. Mas quando ele pratica aquilo que é errado, aí está o Deus enganador, mentiroso. O homem não foi buscar esse moço, Malafaia, ele vive falando daquilo sem certeza. Ele se julga ser o cara, mas ele precisa encontrar Deus. Deus, onde está o homem inteligente, o homem contextual. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 2,15, diz que o homem é espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem é espiritual, ele faz exame, investigação para saber o que é Deus, o que é Jesus. Aí está o homem espiritual, ele vai buscar o espírito, fonética, morfologia, sintaxe, timbre, ortografia, gramática daquilo. O cara está falando do Deus que não viu. Ele não sabe nem quem é esse Deus. Ele toma 10% de tudo que o homem ganha e diz que é para esse Deus. Ele compra o carro dele, a moto dele, a casa dele e diz que é para esse Deus. O cara mais fiador que tem na terra é esse Jesus que o homem não sabe nem quem é. Jesus, a Bíblia diz lá em São Mateus, no capítulo 11, 6, diz assim, e bem-aventurado é todo aquele que não achar em mim motivo de tropeço, disse Jesus, a verdade. Essa Bíblia é uma história da fonética, morfologia, sintaxe, timbre, ortografia, gramática. Essa Bíblia é uma história contada, onde está a verdade. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. O verbo onde está o contexto, a fonética, o princípio de algo. O homem está enganando.